Olá, estamos no segundo episódio da nossa primeira temporada sobre segurança pública e o tema de hoje é um tema que eu tenho muita curiosidade. Eu procuro saber, às vezes, sobre o que acontece nesse mundo, eu vou dizer criminoso, né, Samantha? Porque não é um mundo legal. E se não é legal, eu posso chamar de criminoso ou ilegal, não sei, talvez. O tema de hoje é milícias e facções. Nós vamos discutir sobre como essas milícias e essas facções se organizam socialmente e territorialmente. Quais são os objetivos, o que tem por trás disso, que na verdade facção e milícia já tem muita coisa por trás, né? Que elas já se criam por trás da lei. Mas a gente vai entender um pouco mais... Destrinchar, essa é a palavra. Destrinchar como elas conseguem se organizar socialmente, né, Samantha? Muito e criar ainda. realmente um poder paralelo, Isso. não só do Estado, também do Estado, mas também Fora do privado, Estado fora também. do Estado e às vezes dentro do Estado. Não é, Permeando Samantha? o Estado, Permeando o né, Estado. e convém Isso. também. O que você tem a nos dizer sobre facções e milícias de modo geral, Samantha? Se nós formos pensar assim, olha, facções e milícias, como é que a gente pode dar uma introdução ao assunto? Olha, eu acho que são organizações que hoje se tornaram muito complexas, assim. E elas possuem um poder de organização como uma empresa mesmo. Então, praticamente, elas são uma macroempresa, assim, com as suas subdivisões, que daí, né... Um CNPJ. Do chefe... CNPJ. Sem CNPJ, não. Mas eu acho assim que a capacidade realmente de quando se começa a falar dessas problemáticas de milícia, né, ou dessas facções como o PCC e algumas destacáveis, me parece que elas passam por um processo muito evolutivo rapidamente. Então, há muita inteligência, na verdade, né, nessas organizações. E talvez o Estado não tenha feito esse movimento. Ele nunca consegue, na minha opinião, fazer esse movimento a tempo de prever o que vai acontecer, né? Você acha, então, que elas estão sempre na frente do Estado? Eu acho. Não sei se pela inabilidade do Estado ou por querer mesmo, né? Porque o Estado parece que no Brasil também, parece que ele desistiu dessa guerra. Às vezes eu tenho uma impressão, não sei. Samantha, será que ele desistiu ou essas pessoas se infiltraram no Estado? Né? Porque hoje nós sabemos, vamos olhar para a última eleição, o tanto de gente que, não estou julgando ninguém, tá? Mas o tanto de gente que é envolvida com polícia e com o exército e que está envolvido com crime organizado e foi para o Congresso. E, Rodrigo, eu vi um vídeo essa semana e me chamou bastante atenção. Eu fiquei pensando. É uma juíza. Tá rolando nessa semana o negócio da criminalização das drogas. Das drogas, aham. Da maconha, né? Isso, da maconha especificamente. Mais eu acho pela maconha. E aí, aquela coisa, né, de que quem importa também vai ser preso, quem tiver, né, vai tudo preso. E ela estava falando que dessa modernização mesmo das facções e que é como se fosse assim, olha, isso daí, até para a gente que é da justiça, não importa em nada para nós. É como se fosse assim, a organização ela está num eixo tão grande porque já se tornou internacional algumas facções. Claro. Elas têm distribuições, portos de distribuições que, né, assim, espalhados pelo mundo. Então é como se ela dissesse assim, olha, esse não é o problema da população, da realidade brasileira agora, né? Claro, isso daí... Aí tem várias discussões. Pô, mas a maconha, mesmo sendo o ponto último ali, né? Se evitado também, melhora. Mas o que eu quero tirar dessa fala dela, e não é nem pró nem contra, assim, dessa questão do porte da maconha, né? Que o pessoal está preocupado, é de como talvez haja uma distração política também. Será, né? É uma pauta conservadora. Isso. Sim. Mas, assim, o quanto parece que a gente... Assim, por mais que pareça uma evolução, é como ela chegou lá e falou assim, ó, isso aqui já está anos-luz, nós estamos discutindo isso aqui, que não vai mudar em nada.
Você está entendendo o que eu quis Sim, dizer? Não sim. sei se o pessoal está entendendo. É como se fosse ela dissesse assim, olha, o nosso problema maior é o que a gente precisa começar a pensar em termos jurídicos, em termos, né, de como que a gente... de inteligência da polícia mesmo, né? Isso é verdade. De equipamentos e coisa e tal. Perfeito. Complementando isso, eu também vi uma reportagem, Samantha, que os caras, eu não vou lembrar se foi Rio ou se foi São Paulo, prenderam armas de crimes organizados. Mais de um crime organizado, por isso que eu utilizei no plural, eram vários grupos nessa cidade. E quando eles encontraram as armas, eram coisas assim... De guerra. De guerra. É. Que a polícia Nem se não sabe de tem onde acesso. saiu. Nem se sabe de onde veio. Nem se sabe de onde veio, que a polícia não tem acesso. E é exatamente isso que você fala, é uma distração política. Porque não sabe de onde veio a arma. Mas eu acho é uma que é isso que arma acontece. super moderna, a polícia não consegue. Se for colocar um confronto polícia e crime organizado, a polícia vai perder. Vai perder. Então, assim, é realmente o que você disse, é uma distração política. Não, é por isso que parece uma guerra perdida. É uma guerra perdida. Gente, aquela casa de Mossoró não pegaram até agora. O que é aquilo? Não, aquilo... Duas uma. Ou é muita incompetência, que vamos esperar, né? Ou é conchavo ali, né? Alguém tá... A gente se estão protegendo, porque não é possível, numa área daquele tamanho, ninguém conseguir achar, né? E foi a primeira vez que aconteceu isso em um presídio federal, né? Porque presídio federal, para quem não sabe, é a segurança máxima do país. O cara que vai para lá, ele não tem acesso a nada, assim, ele tá enclausurado realmente. É um negócio muito tenso de prisão, de não deixar o cara sair. Mas parece que nada funcionou naquele dia, né? Exatamente, Samantha, exatamente. E será que não tá esse cerco de perseguição só para falar que perseguiu bastante e no fundo não vai ser pego? Pode ser também, né? Vamos ver. Mas a gente, por isso que é ruim o Brasil, a gente fica desconfiado de tudo, né? Não é? Porque a gente ainda mais quando são esses temas. Né? Ainda mais quando são esses temas de... É complicado também, né? Mas, Rodrigo, a gente tem uma questão ligada a essa temática de milícia que você falou, e de outras formas de ocupação, né? da cidade, que eu gostaria de falar dos bicheiros. Né? E o Rodrigo também assistiu, que eu já sei, né? Quanto vale, né? Como é que é o... Vale o Escrito, a guerra do jogo do bicho. A guerra do jogo do bicho. Na Globoplay. E eu assisti aquilo lá, eu acho que... Não, você me viu postando, na verdade é essa. Eu falei, olha, vale a pena, porque é muito bem construído. Que loucura aquilo. Isso. Quer falar um pouquinho? Esse documentário que a Samantha está se referindo, que é o Vale o Escrito... Ele vai de modo bem geral, né, Samantha? Vou dar um apanhado geral. Ele vai demonstrar como o jogo do bicho está relacionado também ao tráfico de drogas, ao crime organizado e até mesmo às escolas de samba. E como isso está organizado territorialmente no Rio de Janeiro. Como cada bicheiro tem a sua parte dentro do Rio de Janeiro. É uma coisa, eu vou utilizar uma palavra... A organização que a gente estava falando. Eu vou utilizar uma palavra que as pessoas vão falar, nossa, ele amou isso, mas é fascinante, Samantha. Você olhar e assistir o documentário com uma visão assim, cara, como eles conseguiram se organizar dessa forma há tanto tempo, de passar de pai para filho, né? Dividir o território e serem grupos e pessoas que perpassam o poder do Estado. Perpassam o poder do Estado. É assim, muito legal de ver. O bastante interessante é a forma que eles lidam ali com a comunidade. O poder que eles constroem, né? Dessa intimidade, dessa legitimidade. E quase um ídolo, né? Quase uma figura paterna. Um aqueles bicheiros principais, quase uma figura Os mais paterna, velhos, né? Até na série tem um lá que morre em certo momento e vai, né? Todo ser velado e todo mundo chorando, né? E eu vi uma coisa legal também, uma associação sobre... como se parecesse assim com a máfia italiana nos Estados Unidos, né? Porque eu adoro aquelas coisas, Poderoso Chefão. Gente, Corleone lá, eu adoro essas coisas.
Até o livro, esses dias eu falei, nossa, eu nunca li o livro, né? Justamente porque como que essas pessoas conseguem estabelecer um poder a ponto de balançar toda a ordem, né? Do que eles pensam, na verdade, né? Que tem a ver com o nosso tema dessa questão criminal também. Então, ali parece que tem uma espécie assim de que como que a sociedade marginal ela tem poder. É como se fosse assim, e que aquelas pessoas, aquela figura simbolizasse aquelas pessoas, e é como se fosse assim, ele vence, eu venço também. Mas eu acho que você utilizou uma palavra importante, que é a figura paterna. Porque essas pessoas, só retomando, né? Cada bicheiro... Por que chama Vale o Escrito? Porque eles se reorganizam mesmo. Porque eu falo reorganizo, existe a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, dos bairros, só que existe uma organização deles. Então, é uma reorganização do território. Sim. Porque, olha, vou dar um exemplo. A Samanta é bicheira, eu sou bicheira, a Samanta não vai entrar no meu território. Sou eu que cuido das minhas coisas aqui. A escola de samba que está nesse território é minha. Sou eu que vou financiar ela e ninguém vai questionar. A comunidade não vai questionar. Justamente porque essa figura paterna, ela realmente abraça a comunidade. Ela cuida daquele espaço. E tudo essa territorialidade é negociada sem o Estado. Sem o Estado. Tudo ali no Rio de Janeiro, sem que é uma Estado. grande parte ali, sem o Estado. E a gente não pode dizer que o Estado não sabe, porque o Estado sabe. E aí o que eles fazem ainda a mais para ter uma boa visibilidade é financiar as escolas de samba. Que para a comunidade, para os cariocas, é importantíssimo o carnaval. Então, eles passam essa impressão de financiar a escola de samba, passa essa impressão de, olha, eu sou um bom cara. Eu também gosto da cultura, eu apoio o que vocês gostam. Então, isso é mais um plus para eles dentro desse contexto, né? É um poder ali, mas eu acho que há uma relação também de afetividade. Eu também acho que há. Eu acho que há também, não é querendo ser, né, assim, ingênua, mas eu acho que não só das pessoas, mas eu acho deles também ali, porque é o espaço deles. É o espaço que eles convivem também, né? Não é uma... E isso é interessante, porque em muitos crimes organizados, os caras que ganham muito dinheiro, eles fazem o quê? Saem do lugar que eles cresceram. No PCC, as pessoas falam que acontece isso. O dono do PCC não mora na favela. Ele sai? Isso eu não sabia. Mora em grandes bairros. Só que esse cara, o bicheiro, ele vive ele fica ali. Lá, ele faz uma casona lá. Ele vive aquela relação que acontece naquele espaço. Ele não sai dali, ele não se desvincula dali. E aí eu acho que as pessoas têm mais respeito ainda por ele. E tem uma relação também que parece que assim, a pessoa procura ele para resolver assuntos. Isso mesmo, assuntos particulares, né? E aí, Samanta, a gente pode até fazer uma relação, puxando um pouquinho para outro tema, com um pastor de igrejas em comunidades periféricas. Também. Porque as pessoas procuram o pastor para resolver N coisas que o Estado não resolve. Sim. E o bicheiro cumpre esse papel dentro dessas comunidades no Rio de Janeiro. É interessante observar essa dinâmica, né? Pessoas deles. Preenchendo o papel do Estado. Preenchendo o papel do Estado. Exatamente. Mesmo, né? E aí, quem somos nós para julgar? Tem até a fala de uma mulher, né? Que a gente até comentou em outro momento, que ela fala mais ou menos assim, olha, como é que eu vou julgar o que ele faz se ele me concede o básico da vida? Exato. Sabe, a moradia ele me ajuda, a alimentação ele me ajuda. Como eu vou julgar as coisas que ele faz? Se ele não faz, o Estado não faz. Então, você tem até, no meio do documentário, você tem até um certo modo de compreensão de como as coisas acontecem ali. E não de julgamento, de falar, o cara tá ganhando dinheiro sujo e tá ajudando o pessoal, está investindo na escola de samba. Não. Você tem um outro olhar sobre isso. E até o litígio é controlado ali. Olha, roubou minha galinha. Eu acho que no Cidade de Deus tem um pouco essas coisas, essas expressões da boca lá de fumo lá. Precisamos resolver isso aqui. Não só com os caras ali da boca, mas assim, dá uma impressão, em filme brasileiro em geral, de que o litígio também não é resolvido pelo Estado, claro. Até porque é um território que não é nem considerado pelo Estado. Né? Será que isso também, Samanta, isso que eu ia falar agora, não é considerado pelo Estado? É ilegal, né? E será que também não é vantajoso para o Estado, né? Em certo ponto? De ter essa dinâmica territorial? Porque o Estado não precisa ter compromisso com esse espaço. Tem pessoas que têm compromisso por ele. Mas quem que é o Estado?
O Estado do governo formal, eu digo mesmo. Não, mas eu acho que daí quem não tem compromisso são as pessoas que tomaram posse desse Estado, né? Porque o Estado em si, a funcionalidade dele teria que ter compromisso, porque os problemas vêm todos, né, os sociais, aí agora a gente vê uma cidade praticamente tomada, né? Tomada. Eles mostram no documentário. É assim, é a cidade... Irreversível, talvez, a gente não sabe, né? Na verdade, a atual isso conjuntura... Isso nós estamos falando de Rio, mas parece que em São Paulo, né... Também tem os seus fluxos de forças ali também, né? Mas a São Paulo é mais pulverizado. Pulverizado, Porque o território do Rio de Janeiro, ele é complexo, porque é um território no meio de morros, só que ele é mais concentrado e organizado em relação ao crime. O território de São Paulo é extremamente complexo pelo tamanho que ele é. Eu estou falando de uma megalópole, então não tem essa concentração tão clara igual o Rio de Janeiro, né? Então acho que é essa diferenciação das duas grandes cidades ali, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Isso. O que mais você acha que te impressionou no filme? Do quê? Se impressionou no filme algum aspecto? Não, eu acho que, de modo geral, esse documentário é um documentário que a gente tem que, assim... assistir gosta, né? Recomendar, porque é um documentário excelente que vai explicar realmente como as facções funcionam. Além dele, se eu não me engano, Samantha, há um outro documentário sobre ele anterior, só que não demonstra coisa tão profunda assim. São só entrevistas, sabe? Só que eu vou resgatar um outro contexto. Atualmente, essa organização no território do Rio de Janeiro, pensando em facções, ela tem se desmembrado já. Porque a gente tem que pensar assim. Lá atrás, os bicheiros organizaram o território do Rio de Janeiro, cada um com o seu ponto, né? Hoje, os filhos já não estão mais nessa dinâmica. Os filhos já estão, assim, criando guerras dentro do Rio de Janeiro, e aí a gente pode fazer ponte com a violência que acontece extremamente no Rio de Janeiro hoje, que é praticamente uma guerra civil que acontece na cidade do Rio de Janeiro. E é justamente por guerra e disputa de território entre os bicheiros. É só isso a violência do Rio? Não. Mas a grande causa da violência do Rio de Janeiro hoje é essa. Há uma guerra dos caras realmente um matando o outro por conta de disputa territorial dentro do Rio de Janeiro. Então, acho que... novas formações. Novos Isso, é interessante também, olhar essa diferença, né? O que se cria na atualidade sobre essas E tem facções. também que a gente não falou, para a gente tentar tocar rapidamente, as milícias, né? As milícias. Que é essa parte do Estado falido, né? Que ex-agentes, assim... ou até agentes, ainda né? Que em certo momento ele se dispõe, como se diz assim, a essa dupla face, né? Desse agente público fazer serviços privados de segurança nas comunidades, e dali para lá a gente não sabe até o que a milícia realmente no Rio simboliza nessas cidades, né? No documentário tem um bicheiro que é muito antigo e ele fala isso, que as milícias apareceram agora. Não, antigamente, na nossa época, não existia milícia. Agora que as milícias estão querendo tomar território dos bicheiros... Só que assim, né? Vamos falar bem a verdade. Mas porque está se institucionalizando. Tá, mas Samantha, vamos pensar o seguinte. Se a polícia até agora não fez nada, é porque ela também estava de acordo com essa dinâmica territorial dos bicheiros. A polícia sabe onde está e onde não está os problemas de violência. Então a polícia também estava esse tempo todo próximo a eles. Nessa dinâmica. Mas aí também tem que ver, eu acho que assim, a polícia é uma coisa, uma instituição ali muito grande, mas há um policial ali. Quando eu falo não instituição. Há um policial ali. Se o Estado não está desinteressado, o Rio de Janeiro, em especial, acho que os últimos 6 governadores deles foram presos. Nossa, sim. Né? Pezão, coisa e tal, Cabral. Garotinho. Nossa, foram todos. Então, assim, o cara tá lá de frente com a polícia ganhando uma alemã lá e vai falar, eu vou fazer uma revolução aqui com ninguém interessado. Isso mesmo. Aí eu acho que isso também é um ponto para deslegitimar a própria instituição polícia e as pessoas falam, vou virar como que eu falei agora? A milícia. Milícia, é isso. Milícia, não, aí, compensa mais pra mim. E aí ele vai combater um bandido, que o bandido tem uma arma de Israel super potente, e ele tem uma armazinha, que não consegue combater o bandido. E existe milícia em São Paulo?
Existe. Existe milícia em São Paulo. Então, assim, você tem uma estrutura que não favorece o cara também. Não, é complicado, né? É complicado Assim, para ele então, combater esses crimes organizados. É uma lógica muito corrosiva ali, uma coisa se entremeia com outra. Eu acho que eu gosto de filme, tem um brasileiro, inclusive, né? A gente está falando de filme brasileiro. Eu acho que é no Tropa de Elite que você vê as milícias ali em certo momento. Verdade. Tem uma hora que chega. Tem um ator que ele acho que é um ator brasileiro bem, bem bom, assim, descendente de italiano até, acho que ele nasceu na Itália. Ele faz vários filmes nacionais, agora eu esqueci o nome dele, mas eu sempre vejo É um sorrisão. o pessoal elogiando o papel dele, ele é muito bom, muito realmente, expressivo. Muito bom. Esqueci o nome dele, mas alguém que talvez já seja sei de vai quem lembrar. você tá falando. E ele chega num lugar e eles começam a brigar com outro policial miliciano pelo próprio lugar, com o miliciano. Pô, esse daqui é o meu lugar, tal. Então, assim, já começa uma disputa entre eles. É uma disputa territorial Então, total. assim, é totalmente... Então, é muita coisa, na verdade, para a gente falar desses aspectos, né? Tudo se mistura um pouco. Agora... acho que pessoas que estudam segurança pública, eles devem estar fazendo pesquisas que apanham mais essa dinâmica metamorfósica mesmo, porque é muita mudança. Muita mudança. É muito rápido, né, Samantha? Muito rápido. Muito rápido. Eu vou fazer um outro paralelo. A questão de crime organizado e milícias com as drogas. Né? O tanto que esse controle territorial também favorece... a produção da droga. O Marcelo Lopes de Souza, que é um geógrafo da Federal do Rio de Janeiro, ele vai dizer exatamente isso, que os territórios dentro do Rio de Janeiro, eles são produzidos pelo crime e pela produção de droga. O que ele quer dizer com isso? Que existe o lugar que produz, existe o lugar que armazena, existe o lugar que empacota, existe o lugar que chega e sai o produto da droga. Então, existe uma logística para isso no território. Uma logística, com certeza. E essa logística não favorece ela só o território nacional. Ela vai para os Estados Unidos, ela vai para a Europa, ou seja, o crime organizado brasileiro ele tomou conta e ele cria fluxos internacionais importantíssimos. E se eles estão criando fluxos internacionais, esses caras recebem também dólar. Aí você pensa a dinâmica econômica. A juíza falou lá, eles são quase trilionários lá. Você pensa dinâmica econômica. Isso é muito dinheiro para você combater. Virou um monstro. Uhum. O Estado brasileiro é nada perto disso. O que ela quis dizer, você não é realista ali. Não é que ela ela falou, gente, acorda. A coisa tomou uma proporção que... E é um pouco assim, agora falando, né? A gente está discutindo uma coisa que é séria, tudo de uma maneira leve, mas é um pouco medonho, né? Lógico, nossa, total. Porque você que é geógrafo, né? Essa expansão de territorialidade é uma coisa perigosa também. Exatamente, porque até onde vai o controle territorial desses caras? O que eles podem fazer? Se o Estado é omisso nesse sentido, até onde vai o poder deles? Porque nós sabemos até onde vai o poder do Estado por meio das leis. Só que eles criam as próprias leis. E eu, por exemplo, chego no Rio de Janeiro, não sei as leis do território XY. E outra, eles criam as leis de uma maneira muito mais dinâmica. O nosso judiciário ali... É uma instituição, e não é falando mal, porque o papel dela é importantíssimo, mas assim, próprios assim, pessoas do Ministério Público, advogados, não importa o lugar que ela esteja, falam que os problemas de mudança para mudar uma coisa, institucionalizar outra, é muito difícil no Brasil. Se demora assim, daí vai para o Supremo o negócio, aí volta, daí... Não tem o mesmo grau de agilidade. Isso também tem que ser. Essa burocracia tem que mudar. Porque como é que você vai acompanhar? Né? Papai, a gente ajeita aqui, não. Você vai pegar, já mudou. E aí você... Não, e o crime organizado, Samantha, se o cara está na comunidade, ele fala a linguagem da comunidade. Não tem a juridiquês. Ele está no dia a dia do cara. É o que você disse, o negócio muda rápido porque o cara está na dinâmica daquele território. Ele não está lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, vestido de Batman. Né? Não que eu esteja julgando o Supremo, mas assim, isso a população olha, isso é uma distância para a população. O bicheiro, ele tá de chinelo de dedo, ele é milionário, ele tá de chinelo de dedo na roda de samba conversando com o cara que ganha R$1.000 por mês. Sabe? E convenhamos, agora eu vou fazer meu papel de falar crítica. As pessoas não têm identificação com o Supremo.
Não tem. E não é nem só a direita no Brasil, não tem. Não tem. Nem com o Congresso, de toda aquela, né, coisa Eu acho que a orquestrada. política, de modo geral, a estrutura que ela... há muito tempo não se modifica. Isso mesmo. A estrutura que ela é hoje é uma coisa que parece que... Não tem a ver com o brasileiro, né? Com a dinâmica que a gente precisa. Uhum. Então, assim, se tornou... Eu acho que, principalmente... A política sempre houve, eu acho, né? Agora, o judiciário, acho que nesses últimos anos, por todas as críticas políticas da direita, sim. Mas eu acho que também há críticas da esquerda, assim, eu acho que não agrada muito quase que ninguém, assim. A gente não consegue entender a dinâmica, como é que funciona, os arranjos ali, como é que são, porque são arranjos também, né, de certa forma, né? Então, é uma coisa que parece que sente uma incapacidade de transformação um pouco mais hábil para conseguir se mudar isso, né? E eu acho que era essa própria juíza estava falando isso, que ela reconhece mesmo quando chega as coisas na mesa dela, né? Ela falou, olha, o negócio se tornou uma coisa, a gente está tentando por um caminho, a gente quando chega já mudou tudo. Né? Ela estava tratando realmente a realidade. Gente, não adianta ficar com esse monte de juridiquês, porque a coisa lá fora, ó, está caminhando. Então, né? Ela está certíssima. Enfim, mas essas ascensões aí do crime, essas personificações, essas maneiras de agir, essa proximidade com o povo brasileiro, é quase isso, né? Não com o povo, mas ali elas têm uma importância social, né? Tem. Importantíssima. A figura deles é muito importante. É uma figura, e que simbolismo. poderia, e a gente falando dessa questão de política formal, e poderia ser diferente, né, Samantha? Igual você disse, talvez tivéssemos um Supremo mais... Talvez não o Supremo, porque ele trata da Constituição, tem que ter uma certa formalidade. Mas talvez se a nossa política fosse um pouco mais próxima, essas figuras não se tornariam tão importantes. Essas figuras que eu digo, verdade, as né? facções criminosas, né? Os bicheiros, por exemplo. Talvez não teriam tanta importância se nós tivéssemos uma estrutura política diferente no país, né? E eu ia falar o contrário, talvez a gente não precisaria tratar essa coisa do Supremo como uma figura quase maior do Brasil, né? Poderia ser uma coisa mais naturalizada, não poderia? Poderia também. Se as leis assim se dessem de uma maneira, sei, mas assim comuns, né? As aprovações, não precisar, porque virou um território de disputa, né? Assim, no Brasil, política, a justiça, na verdade, é isso que foi colocado nesses últimos anos, né? É verdade. Então parece que é como se não é uma impressão minha. Será que o Estado precisa aparecer tanto? Você acha que tinha que... Não, o Estado está aí para servir a sociedade, não é? Então, concordo. por que precisa ter essa figura muito hierárquica? Não hierárquica no sentido de mando, estou fazendo essa crítica aqui, no sentido institucional. Então, para a gente parece assim, né, distante, sim, né? Sim. O Congresso, né? Assim, até as pessoas mesmo eu tenho amigos advogados que falam assim que no judiciário também tem um tom de hierarquia muito forte. Então tem gente ali que não é nada, né? Samantha, sabe? Né? Essas instâncias do Supremo o juiz e os advogados, assim, é quase isso eu ouço de amigos, tá? Sim. É o pedinte de terno que eles falam, né, do advogado. Os juízes chamam os advogados de pedinte de terno. Porque eles vão lá pedir... Olha que coisa pejorativa, já deslegitima. Total. A própria coisa que faz parte da própria Constituição, que precisa estar ali, é necessário para a Constituição daquilo. Claro. Nesse sentido que eu quero dizer. Samantha, eu fiquei pensando que se o brasileiro também não é muito assim, de gostar dessa coisa hierárquica, da coisa rígida, da coisa superior, de ter alguém mandando, sabe? A reprodução, né? A reprodução da sociedade brasileira. Socialmente, você pode dizer melhor do que eu isso. Olha, esse é o meu lugar. É, isso mesmo. Não, nem tente, né, passar daqui. E as facções também fazem isso no território. Eu mando aqui, esse é o meu lugar. Mas é isso aí, a discussão de hoje é quem está mandando mais. Quem está mandando mais, é isso, exatamente isso. E nessas relações de poder. É um tema, como a Samantha disse em outro momento, é um tema muito sério, né, Samantha? É sério, a gente tenta tratar de uma maneira mais leve. Isso, porque envolve questões até mesmo ilegais. Quando a gente fala de crime organizado, há uma organização, porque são pessoas bem estruturadas, pessoas dinâmicas, grupos dinâmicos, que se apropriam dos territórios,
Mas, por outro lado, a gente tem que trazer a coisa de um pouco mais leve, né, Samantha? Então, informando um pouquinho. isso, esse episódio aí, a gente fica com essas reflexões. O que é facção, o que são milícias, como elas se dão no território. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.